E aí, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que realmente esteja tudo bem com vocês. Eu aqui, né, com essa cara de bolacha. Eu venho gravar um vídeo, gente, diferente para vocês hoje. A gente vem falar sobre mais um papo de colecionador. E a gente, eu convidei um amigo novamente para participar comigo. E eu vou falar logo, né? É uma alegria ter o Rodrigo de novo participando aí do canal, né? O canal do Luiz. E o Rodrigo vai dar a opinião dele, gente. A gente vai falar hoje sobre o prazer de colecionar. O que te dá prazer de colecionar? É o DVD? É o CD? É o vinil? É o quadrinho, que nem no caso do Rodrigo? É um livro que o Rodrigo também ama ler? Eu também gosto muito de livro. É o toque, né? Bom, a introdução já tá grande aí. Vamos pro vídeo. Eu vou fazer a primeira parte e a segunda parte do vídeo eu vou deixar com o Rodrigo do canal Coleção Paralela, meu amigo, meu irmão, considero muito. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, meus amigos, minhas amigas, é um sentimento muito gostoso, né? É um prazer falar de colecionismo. É uma alegria falar de colecionismo e isso traz muita satisfação para nós que somos colecionadores, né? Por que não? Né? Colecionar vai além do toque, do tato. Colecionar vai além do cheiro. Colecionar, gente, vai além de uma lembrança, sabe? Nós que colecionamos, através de tudo isso que eu falei, nós que colecionamos, traz algo e nos dá prazer, nos traz uma satisfação, né? E eu quero caminhar com vocês aqui na minha coleção que eu tento arrumar toda vez, todo momento eu tô tentando arrumar essa coleção e eu não tô conseguindo. Mas eu notei que quando o colecionador ele é ativo, a coleção dele não fica parada, né? A coleção dele sempre tá se movimentando, tem vida a coleção do colecionador que é ativo. Não aquele colecionador de prateleira, como eu já ouvi em outros canais aí formidáveis. Então, gente, eu quero estar apresentando para vocês, eu vou estar passeando aqui na minha coleção e contando um pouco da história da minha coleção para vocês. Espero que vocês gostem, né, desse vídeo, que vai ser um vídeo muito bom, muito legal. O Rodrigo vai estar expondo algumas das suas emoções, digamos assim, né, Rodrigo, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E eu também vou estar dividindo, compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, beleza? Eu vou fazer um apanhado com vocês das minhas coisinhas, espero que vocês não reparem, tá? Porque minha coleção fica na garagem. Quem quer faz acontecer, gente, não fica com desculpas não, tá? Quem quer faz acontecer, e a minha coleção fica na minha garagem, é aqui que eu guardo as minhas coisas, é aqui que eu escuto o meu 3 em 1, que eu jogo meu videogame na televisãozinha de 14 polegadas com meu PlayStation 2 que tá aqui no cantinho. Lá dentro eu tenho um videocassete, tem um DVD, minha esposa deixou eu colocar em cima do painel da televisão. E de vez em quando eu coloco alguma coisa lá pra gente assistir junto, pra relembrar, né? Como que é o som que faz o videocassete quando tá mexendo com a fita, como que é o funcionamento de um DVD, os menus, né? Tem vezes que a gente esquece de ver esses detalhes, esses pequenos detalhes. Mas hoje a gente vai estar compartilhando com vocês, eu vou estar compartilhando da minha parte, espero que vocês gostem e também curtam bastante, né? E vamos lá então, vamos comigo, tá bom? Vou ter que virar o celular, de certa forma vou ter que editar, porque meu celular não é aquele celular que vira assim, sabe? Eu tenho que ir lá e editar para vocês. Então, estamos iniciando aqui pelos Blu-rays que eu tenho, junto com alguns DVDs normais, né? Eu decidi colocar alguns DVDs normais com alguns Blu-rays aqui nesse cantinho, tá? Esse dos Gremlins mesmo aqui, que eu ganhei da minha amiga Surrox. Esse DVD com esse Blu-ray eu ganhei dela, né? Ela também me deu um dos DVDs da coleção do Senhor dos Anéis. Esses DVDs, esses Blu-rays aqui, gente,
que eu consegui em um sebo. Enfim, né? Ali naquela caixa está algumas coisas de videogame que eu gosto. E aqui, pessoal, eu tenho os meus DVDs. Aqui nesse canto aqui, eu tenho os meus DVDs. Todos os meus DVDs. Parte dos meus DVDs estão aqui, né? Pessoal, a minha prateleira, ela tem a profundidade de 65 centímetros, tá? Então, cabe bastante coisa, por mais que pareça que é só essa camada, não é só essa camada, tá bom? Aqui estão as minhas fitas VHS, tá? Eu tenho alguns DVDs slims aqui no meio que eu preciso de estar tirando aqui no meio. Preciso de estar tirando, vou estar tirando. A fita que eu ganhei do meu amigo Dan, do canal Vitrola Alternativa. Tem também outras coisas aqui de amigos que me mandaram, né? A gente tem muito carinho, né? Aqui, gente, ó, eu consegui essa fita aqui através do meu amigo Eric, do Eriquito Coleções, né? Eita, pessoal, ótima. Tudo aqui me lembra alguém, ó. Vamos passando. Esse daqui eu consegui com meu amigo Washington. E aí vamos, né? Esse daqui eu consegui com um rapaz no Shopee, gente, que foi muita gente boa comigo, viu? E aí eu tenho mais outros filmes aqui, né? Tenho MIB, Matilda. E com a prateleira, eu falei pra vocês, com uma profundidade de... Tenho mais DVDs lá. Aqui, gente, são mais do Batman, sabe? Coloquei naquele cantinho, não teve jeito. Aqui eu tenho mais alguns DVDs na minha coleção. Aqui eu tenho mais alguns DVDs na minha coleção. Aqui é um ursinho de pelúcia que eu ganhei da minha mãe. Minha falecida mãe me deu esse ursinho de pelúcia. E ele é o meu, digamos assim... Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, desculpa. É tudo ao vivo, né? Esse chaveirinho também ela me deu para um super filho. Aí, gente, aqui eu tenho que organizar ainda essas capas que estão aqui. Vou lavar elas, higienizar para colocar, fazer uma troca, né? Aqui tem algumas fitas isolantes que era para mim ter jogado fora. Já fui tirado aqui. Aqui eu tenho mais alguns DVDs. Gente, nessa parte aqui eu tenho os DVDs paralelos. Eu tenho DVDs paralelos, gente. Tenho sim alguns DVDs paralelos. Tem gente que fala, ah, mas eu não coleciono. Não tem problema. Se você não coleciona, não tem problema. Eu coleciono, eu tenho na minha coleção alguns DVDs paralelos que são difíceis de achar para comprar. E também não está mais conseguindo baixar, gente. Fazer o download, né? O download, na verdade, ele é proibido, né? Aqui é tudo no ao vivo, viu? Eu bato mesmo na câmera, a gente entorta tudo. Então eu deixo aqui nessa gaveta, gente. Beleza? Não tenho vergonha. Ah, tá colocando aí porque você tem vergonha? Não, porque é mais organizado, né? Deixa eu tirar daqui. Gente, aqui eu tenho alguns compactos. Ó, eu tô deixando aqui alguns compactos, tá de espaço. Tem alguns, tenho muito não, gente. Um pouquinho compacto. Esse daqui eu vou mandar pro amigo Dan. Dan, achei aqui, cara, seu DVD da Hagios para mim poder estar te mandando. Fiquei muito feliz que eu consegui achar um DVD da Hagios para ele. Aqui estão as minhas fitas gravadas, gente. Está por aqui as minhas fitas gravadas e documentários eu deixo aqui também. Eu vou estar tirando algumas fitas de documentário que tá ali no meio. Dali, ó. Tá aqui nesse meio, eu vou estar tirando e colocando para cá. Pessoal, aqui tá o meu sitezinho de CD. Eu coloco aqui com a minha fita, com a minha TVzinha, né, de 14 polegadas, um DVDzinho ali embaixo, que é ligado nesse aparelho aqui, gente, ó. Eu ligo esse DVD nesse aparelho aqui, ó, da Sony, é potente pra caramba, gente. Ele tem um palmo e 4 dedos de altura. Aqui do lado tá os meus vinis, né? Eu guardo aqui do lado os meus vinis. E recentemente, gente, pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Recentemente eu consegui esse aparelho aqui, ó. Tô muito feliz com ele, é um aparelho da Philips, dos anos 80. Levei para o técnico, que é o meu tio. O técnico deu um jeito nele, gente, que conseguiu, né? Teve que fazer ressoldagem,
teve que fazer também várias trocas de peças e, enfim, tá funcionando aí. Tá com 2 caixinhas lá atrás, né? Que é o que tá bom demais para mim. Aqui embaixo eu tenho alguns VHS com meu home theater, que eu não ligo, com uma parede de Blu-ray em cima. Aqui, gente, eu também deixo uma pasta com DVDs originais, outro com DVDs paralelos, outro videocassete aqui. E lá atrás dessas coisas, lá atrás eu tenho 2 caixas de som que é ligado naquele aparelho da Sony que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, pessoal, está os meus aparelhos, os meus aparelhinhos, meus Walkmans, meus Discmans, com algumas fitas cassetes ali, né? Com alguns CDs dentro das bolsinhas aqui. Essa caixinha aqui pertenceu à minha mãezinha. E esse radinho aqui embaixo eu ganhei de um amigo. Então eu procuro guardar dessa forma, né? Vou voltar para falar com vocês, tá bom? Então, meus amigos, a minha coleção é isso. Não tenho muita coisa, não sou um colecionador grande. Eu sempre estou mudando a minha coleção, eu sempre estou refazendo a minha coleção, colocando ela num lugar diferente, mudo para lá, mudo para cá. Tem ainda um pouco de espaço, né? Vocês viram que as minhas prateleiras, elas têm uma certa profundidade. Tá certo que quando eu quero achar um filme, dependendo, eu tenho que tirar os da frente, ver se tá atrás, tirar os do meio, ver se tá no fundo. Mas isso não é problema, porque eu vou vendo os filmes que eu tenho também, eu vou vendo o que eu tenho. De repente, eu procurando outro filme, eu acho outro, já separo para assistir em um outro momento. E é assim que eu faço, gente. É assim que eu faço aqui na minha coleção. E tudo começou, gente. Eu comecei, claro, na área da música, ouvindo os vinis com meu pai. Meu pai toda domingo de manhã colocava os vinis para eu estar ouvindo. E eu ouvia aqueles vinis com o meu pai, a minha mãe. Nós tínhamos os vinis nossos, eu e meu irmão. E na área dos filmes, a gente começou com esse filme aqui, olha. Foi o primeiro filme que eu assisti. Foi o primeiro filme que eu assisti em um cinema. Eu fui com o meu tio, que ele tem o apelido de Fanta. É uma pessoa que eu tenho muito no meu coração. Esse filme aqui tá legendado. Eu tenho ele em DVD, que eu ganhei do meu amigo Washington. E, cara, foi uma emoção tão grande eu ter tido a oportunidade de assistir esse filme pela primeira vez nos cinemas. Eu peguei um gosto pela sétima arte que, assim, gente, eu não sou especialista em estar explicando igual aquele pessoal. É que é ano tal, é que isso é o screen, screen, é 5.0 e o... Não, gente, eu não sou desse tipo de colecionador. Sou colecionador raiz, eu coleciono pelo sentimento, sabe? E quando eu assisti esse filme aqui pela primeira vez, eu me encantei de uma forma tão grande, porque, cara, que da hora, cara. As mulheres dançando, aquele som, aquela agitação, aquele filme. E eu tá com o meu tio. O meu tio teve a alegria de me levar para me assistir o meu primeiro filme no cinema. Depois dali, eu e meu tio começamos... a gente alugava filme, a gente assistia junto. Ele tinha um açougue na época. E a gente ia alugar um filme junto. A gente tinha o prazer de ir na locadora. Eu alugava na conta dele, ele deixava alugar na conta dele. É claro que não os filmes adultos, nem também tão poucos de terror. Eu não sou ligado a filmes de terror. Tenho alguns aqui na minha coleção, gente, mas são agulhas no palheiro, entendeu? E, enfim, eu gostei, né, da sétima arte, eu me apaixonei pela sétima arte. Tudo começou a partir, né, no cinema, assistindo esse filme aqui, na televisão aberta também, na sessão da tarde, no cinema em casa, né, na Rede Manchete, assistindo os Cavaleiros do Zodíacos, os Power Rangers, Jiraiya, Giban, Changemans. Eu peguei essa época, pessoal. Pessoal, eu comecei a alugar na minha conta nas locadoras, e esse filme aqui eu alugava todos os finais de semana. Essa trilogia eu alugava todos os finais de semana para assistir com os meus amigos. O dono deixava a gente alugar de graça.
e nós íamos e alugávamos todo final de semana um dos filmes dessa trilogia. É a trilogia que eu mais amo, é a que eu mais assisto até hoje, desde o seu lançamento. Eu assisto pelo menos 4 vezes no ano, pelo menos 4 vezes no ano, que é esse filme aqui, O Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonado por essa trilogia. Eu mostrei ela várias vezes no canal. E é gostoso quando você pega um item, te dá prazer quando você pega um item, você cheira ele ou toca esse item, te traz te leva no tempo, te traz aquele sentimento que não pode ir embora, sabe? Gente, quando eu abro essas fitas aqui, quando eu abro esses estojos e eu vejo essas fitas, o quão, diferentes, importantes e especiais essas fitas são, e tanta boa, assim, nos traz boas lembranças. Esses são os sentimentos que nós temos que ter, nós colecionadores, sabe? Por isso que eu falo, qual sensação você sente ao colecionar? Será que você se tornou um colecionador de prateleira? Será que você se tornou aquele colecionador que só tem lá para estar te lembrando? Ou você coloca, às vezes, para ouvir o som do seu videocassete girar, o motor dele girar, a fita, ou você vê os menus, você vê como que era tocar, você colocar um CD no seu aparelho de som, no seu aparelho de 3 em 1, no seu aparelho mini system, para você sentir aquela sensação, lembrar de que antes de você ir para a escola você colocava um CD para você escutar. Então, gente, qual é a sensação, a emoção que você sente ao colecionar? Eu gostaria muito de saber de você. Eu sei que a minha parte ficou longa, mas é isso mesmo. Eu falei pro Rodrigo que talvez chegaria até uns 25 minutos o nosso vídeo ou mais. Gente, assiste até o final, tá bom? E também vão lá no canal do Rodrigo, beleza? Assim eu quero finalizar o meu vídeo, mostrando para vocês essas 2 edições. Eu poderia estar mostrando aqui CDs, livros que eu também tenho uns livros que eu esqueci de estar passando na prateleira dos livros. Eu vou tirar uma foto, posto aí para vocês aqui em cima aqui, os meus livros. E, gente, qual é a sensação? O que te faz ser um colecionador? O que você gosta no colecionar? Não no colecionismo, mas no colecionar. O que te faz feliz quando você pega um item para você estar aproveitando, para você estar curtindo? Que lembranças te traz? Que sensação te traz? Essas são as perguntas que eu deixo para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero vocês no próximo vídeo. Rodrigo, agora é com você, meu irmão, meu amigo. Obrigado por aceitar esse convite, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do canal Coleção Paralela. Acredito que algumas pessoas do canal do meu amigo André, que é para onde esse vídeo se destina, onde esse vídeo vai aparecer, possam até me conhecer. Eu já apareci neste canal algumas vezes. O André é um amigo que eu fiz pelo YouTube, um grande amigo. Como eu digo sempre, uma das coisas boas que o YouTube traz. Sonhar não é pecado e às vezes a gente sonha, por que não, com um certo crescimento, com um certo reconhecimento, mas isso é difícil e nem todo mundo está pronto para tornar isso seu principal objetivo quando posta vídeos. E eu digo tá pronto porque se você se destinar a isso, se é isso que você quer, vai exigir de você muita dedicação, vai exigir de você encarar muita frustração e vai exigir de você muitas vezes trabalhar ou fazer situações e vídeos com os quais você na verdade nem queria. Eu, por exemplo, me recuso. Como eu digo, eu não sigo a moda. Seria muito fácil postar vídeos que já estão no hype das coisas, tipo, saiu o filme do Quarteto Fantástico, eu poderia tentar embarcar nesse hype e fazer vídeo do Quarteto Fantástico para pôr no meu canal, porque é o assunto do hype, sempre tem uma chance do vídeo ir bem. Claro, é uma chance do vídeo ir bem, não quer dizer que ele vai bem só por estar falando de um assunto hypado, mas aumenta as suas chances. Mas eu sou um cara que eu nunca faço isso. Eu posto aquilo que eu quero, eu falo daquilo que eu gosto.
E é exatamente essa a ideia desse vídeo. O Papo de Colecionador do André, ele me pediu para que eu gravasse um vídeo falando sobre as sensações que eu tenho quando eu estou colecionando, sobre as sensações de lidar com a coleção, as sensações que a gente tem com aquele material que a gente adquiriu e tal. Eu e o André conversamos bastante, a gente fala bastante a respeito disso. Esse quadro Papo de Colecionador é um quadro muito interessante por causa disso, porque traz esse lado, né? Traz essa outra questão do colecionismo. E, cara, eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu até pensei em não mostrar nada específico nesse vídeo para falar sobre minhas sensações, sobre o que eu gosto de fazer com a minha coleção. Mas eu decidi mostrar dois exemplos que eu vou mostrar depois. Porque eu acho que tem dois tipos de colecionadores. Eu estou reduzindo muito, tá? Estou reduzindo muito. Bom, eu acho que talvez seja até uma certa arrogância da minha parte reduzir a apenas dois tipos, mas digamos que tem dois tipos de colecionadores. Tem aquele colecionador a motivação dele é colecionar em si. Ele nem é tão consumidor daquilo que ele coleciona. Tipo, ele coleciona quadrinhos, mas ele muito pouco lê os quadrinhos que ele coleciona. Ele tem coleções completas nas suas estantes, das quais ele nunca leu tudo, às vezes não leu nada daquela coleção. O lance dele é completar a coleção. E não é uma crítica, não estou dizendo que tem alguma coisa errada com isso, eu estou falando de um tipo específico. E tem os colecionadores que gostam de ler, gostam de consumir o que colecionam. Eu sou dessa segunda vertente, eu gosto muito de ler. Eu coleciono quadrinhos, obviamente, meu canal é voltado para quadrinhos, o Coleção Paralela é um canal de quadrinhos que faz algumas incursões em outros tipos de colecionismo, tipo bonecos, né, action figures, como as pessoas gostam de falar, e livros. E eu sempre digo, livros, na verdade, são minha verdadeira paixão. Eu amo muito ler, eu amo muito literatura, literatura fantástica, literatura de horror, literatura policial, gosto muito de arqueologia, ufologia, eu gosto de uma miríade de coisas. E eu não tenho um canal voltado para isso, porque eu já falei certa vez num vídeo meu, eu acho que eu tentaria dar ares muito sérios a um canal voltado para a literatura. E isso talvez tirasse o meu prazer de simplesmente fazer um vídeo. E eu não quis isso. Isso sem falar que eu sou um leitor vagaroso, eu leio devagar e para você manter a constância num canal que fala de livros, eu faço questão de, a não ser que seja um vídeo no qual eu estou fazendo um unboxing, eu estou mostrando uma aquisição, eu faço questão de ter lido aquilo que eu estou falando. Faço muita questão e eu leio devagar, seria complicado. E manipular a coleção, e aí entra o que eu estou falando, consumir a coleção, manipular a coleção, é uma coisa que me traz um prazer enorme. É grande parte da razão pela qual eu coleciono. Eu tenho aqui, meio aleatoriamente, dois exemplares, assim, dois exemplos. Quadrinhos. Acabei de gravar um vídeo com esse quadrinho aqui. É o Marvel 97, número 1. Uma publicação, como o próprio nome diz, de 1997. Inclusive o vídeo que eu fiz sobre esse quadrinho aqui não é muito lisonjeiro para com ele. Mas eu li este quadrinho para poder formar minha opinião sobre ele. E embora eu não goste muito, como eu disse, meu vídeo sobre ele não foi muito lisonjeiro, o prazer de ler, o prazer de ter, o prazer de pôr na estante, de catalogá-lo junto com os outros, de decidir onde ele ficaria, é uma coisa que não tem preço, cara. E aí, falando sobre livros, do meu amigo André, eu recebi esses dois exemplares aqui, do Mar. Eu tenho aqui, vou ver se eu mostro pra vocês, eu manipulo eles com muito cuidado, tá? São edições que merecem que a gente tenha todo esse cuidado. Eu tenho Os Três Mosqueteiros, não sei se está dando para ver aí,
Os Três Mosqueteiros e do meu amigo André. Eu recebi esses 2 exemplares aqui do mar. Eu tenho aqui, vou ver se eu mostro para vocês. Eu manipulo eles com muito cuidado, tá? São edições que merecem que a gente tenha todo esse cuidado. Eu tenho Os Três Mosqueteiros, não sei se está dando para ver aí. Ó, Os Três Mosqueteiros e aqui O Conde de Monte Cristo. São edições de 1928. Você faz ideia do que é isso? E aí entra na questão que eu quero falar. Cara, o prazer de você ter em mãos uma edição assim, tão antiga, muito mais velha do que eu. Entendeu? Temos aqui edições, cara, de antes da Segunda Guerra Mundial. Edições que são mais velhas que a maioria das pessoas, vivas ou mortas, que passaram pela minha família. Esse é um prazer que não tem preço. Recentemente eu estava organizando a minha coleção. Ali atrás aparecem apenas os livros, os quadrinhos ficam mais pro outro lado. Estava organizando por temas e tal. E isso é trabalhoso. Mas é outra parte do colecionismo que traz um prazer. Deu trabalho, eu perdi um tempão fazendo, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, é tão prazeroso você pegar os quadrinhos ou pegar os livros, como neste caso, você encontrar edições que você não lembrava mais que estavam ali, edições que você ainda não leu e que você pensa, cara, eu preciso ler esse, edições que você já leu e aí você olha e lembra, meu, essa leitura foi ótima, essa não foi tanto. Catalogar. Sentir o cheiro do papel, por que não? Estou falando especificamente sobre o meu nicho, né? Livros e quadrinhos. Você poder sentir o cheiro do papel, o cheiro de antiguidade de uma edição como essa. Tudo isso, colecionar é sensorial. Já parou para pensar nisso? É uma coisa sensorial. Colecionar envolve seus sentidos, né? Tato, visão, audição, né? De certa maneira até um paladar, porque é gustativo o prazer que você tem. E eu acho que era isso que eu queria dizer. A ideia era falar sobre o que nos motiva, o prazer que a gente tem em colecionar, o prazer que a gente tem em manipular. E para mim, o colecionar é esse conjunto. Para que eu ame a minha coleção, eu preciso consumi-la, eu preciso ler, eu preciso manipular. Não basta para mim ter ali na estante, eu tenho que mexer nela de vez em quando. Eu tenho que ler esse material, eu tenho que sentir. E claro, tem sim, por que não, aquela coisa da mera ideia. A mera ideia de que eu tenho um livro dos anos 20, ou não, 2, é uma coisa fenomenal, meu amigo. É uma coisa assim, eu ainda não li essas edições, eu tenho até medo de mexer nelas. Como eu disse, exige muito cuidado. Mas eu vou ler, com certeza. E o simples fato de ter também dá prazer, porque colecionismo também é isso. Aquela coisa do ter, aquela coisa do estar lá. Então, eu acho que se eu tivesse que definir o prazer de colecionar, é o que eu falei antes. Colecionar é sensorial. Envolve todos os sentidos que você tem e o psicológico. E se te traz retorno, sem que te traga por demais de sabores, porque colecionar também traz de sabores, mas daí é outro assunto, eu acho que vale a pena, né? E é isso, não tenho muito mais a falar. Um abraço aí pro André, um abraço pro pessoal que acompanha o canal. E fui.